Aí galera, tamo junto, segue aí, inscreve no canal aí, dá essa força aí pra gente aí. Vamos lá pro vídeo sem perca de tempo, que aqui não para. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo e já adianto logo, a informação principal desse vídeo aqui não é boa, muito pelo contrário, é horrível, é péssima. Péssima para você, torcedor do Flamengo, que quer ver o Flamengo campeão de alguma coisa nessa temporada. Péssima para o técnico Tite, que já vem tendo problemas para montar as equipes durante os jogos. Péssimo para o Flamengo, obviamente, a gente vai falar já já. Envolve o atacante Luiz Araújo, que deixou o gramado ontem, ainda no primeiro tempo do jogo contra o Vasco, com dores no joelho, e a gente vai trazer informação sobre esse jogador. E repito, a informação não é nada boa. Vamos falar também de Gabigol, porque na entrevista coletiva, entre linhas, o Tite explicou por que ele não escala o Gabigol e eu vou contar para vocês o que ele disse. E tem também inscritos na Libertadores. Quem será que foi inscrito? O Flamengo poderia fazer 3 mudanças na lista de inscritos. Contratou 4 nessa janela. Quem será que ficou fora da lista? A gente vai contar para vocês também. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo e também ativar a notificação para compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a colaboração de vocês. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Se quiser ajudar de maneira financeira, tem o Pix aí na descrição. Antes de mais nada, um recadinho pra galera que anda comentando aí. Vene tá tomando bomba, tá fortinho não, galera. É foco, boa alimentação, academia todo santo dia e dormindo bem, ou melhor, tentando dormir bem quando o Flamengo deixa. Vamos para as informações. É o seguinte, galera, vou começar com o Matheus Bach. Ontem ele estava, Matheus Bach, para quem não sabe, é auxiliar do Tite, também filho do Tite. Eu não gosto de ficar falando filho do Tite, porque antes de tudo, ele é auxiliar do Tite. Gostando dele ou não, achando que ele faz um bom trabalho ou não, ele é auxiliar do Tite. E ele estava ao lado do técnico Tite na entrevista coletiva ontem. A entrevista, inclusive, demorou demais para começar, quase 1h30 após o apito final. E o Tite mesmo explicou que demorou para ir para a coletiva, porque ele estava tentando entender o que tinha acontecido durante o jogo, naquele empate com o Vasco da Gama, empate que acabou acontecendo no fim do jogo, numa bobeada do Flamengo. E durante essa entrevista, confesso que eu não sei o nome do jornalista, fez uma pergunta muito boa, uma pergunta relevante sobre o rendimento do Flamengo, irregular, uma hora joga bem, outra hora joga mal, e o Matheus Bach, ele não gostou da pergunta, e quis, entre aspas, dizer o que o jornalista tem que ou não perguntar. E ele mandou assim, vou fazer um resumo. A gente jogou pra caramba, o torcedor está pé da vida que a gente tomou gol, mas a gente também tá. Não pode basear todas as perguntas no fato de que a gente tomou gol no final do segundo tempo. Calma aí, Matheus Bach, com todo respeito a você, não era nem para você estar aí. Já começa nessa conversa. Não era nem para você estar aí. O Tite tinha que dar entrevista coletiva sozinho, na minha opinião. Ele tem que ficar botando auxiliar para dar entrevista. Ele tem que botar, quando é necessário falar da preparação física, aí bota o preparador físico. Agora, auxiliar para dar entrevista, e tem isso também antes do jogo, não era nem para o Matheus Bach estar ali. Segundo, a pergunta foi muito boa. Muito boa. Sabe qual é o grande problema? Hoje os treinadores e os próprios jogadores, eles não gostam quando eles são confrontados nas entrevistas coletivas. E repito, a pergunta foi muito boa, pertinente demais. Pertinente demais, pergunta muito boa, muito bem elaborada. Matheus Bach não gostou. A pergunta não foi nem para o Matheus, foi para o Tite. Aí ele pede a palavra e começa a falar como se o jornalista estivesse jogando a torcida contra eles. Não! E outra, Matheus, isso é uma entrevista coletiva. A pessoa, se quiser perguntar qual cor da cueca você está usando, você responde se quiser. Você responde se quiser. E repito, sim, tem que ser questionado sim, porque o Flamengo tomou um gol no fim do jogo que fez o Flamengo perder 2 pontos no Campeonato Brasileiro, ou melhor, deixar de ganhar 2 pontos no Campeonato Brasileiro, por conta de uma bobeada geral. E a comissão técnica tem que responder por isso. Quando o jornalista questiona, ele questiona pelo torcedor.
O profissional ele responde não para o jornalista, é para a torcida. E esse tipo de resposta, patético. Eu não gostei nem um pouco da postura do Matheus Bach. Mas sobre a entrevista coletiva, teve uma pergunta sobre o Gabigol e o Tite respondeu o seguinte, a pergunta foi, por que ele não colocou o Gabigol, mesmo na ausência do Pedro, ainda colocou o Carlinhos na frente do Gabigol? E a resposta foi, abre aspas, prestem atenção, treinamento. Ele começa com essa palavra, treinamento. Depois ele fala, jogos, especificamente, Carlinhos decisivo contra o Bolívar, contra o Atlético Mineiro, com gol, decisivo contra o Vitória, também com gol. Foi por isso essa opção. Agregado a isso, BH decisivo contra o Bahia, gol. BH decisivo contra o Bahia, assistência para gol. Nós fizemos o gol com o Carlinhos em campo. E o desempenho do Carlinhos nos outros jogos foi isso que me levou a decidir. Fecha aspas. Gente, com outras palavras, o Tite está dizendo que não escala o Gabigol porque o Gabigol está treinando mal. A primeira palavra dele, ele responde, quem pegou no ar? Repito, a primeira palavra foi treinamento. E por que eu estou falando isso? Porque nós, jornalistas, a gente não pode mais acompanhar os treinamentos. Tudo que a gente tem acesso é através de informação. E não adianta o jornalista achar que ele tem acesso a tudo que acontece no ninho. É mentira, é balela. É balela. O jornalista que acha isso, ele está se enganando. E é óbvio que tem alguma coisa acontecendo no ninho do urubu que faz com que Tite não escale o Gabigol. Porque não faz o menor sentido o Carlinhos entrar na frente do Gabigol. Mesmo o Gabigol vivendo uma péssima fase, mas o Carlinhos, tecnicamente falando, não dá. Não é jogador para Flamengo. Então o Tite respondeu entre linhas, treinamento. Está na cara que o Gabigol está treinando muito mal e por conta disso o Tite não o escala. Tá na cara, pelo menos foi essa leitura que eu fiz dessa resposta do técnico Tite. Você concorda? Discorda? Pode comentar. Vamos lá, pessoal, o Flamengo enviou a lista de inscritos para a próxima fase da Libertadores, lembrando que quinta-feira tem Flamengo e Peñarol no Maracanã, jogo de ida, 7 horas da noite, jogo extremamente importante pelas quartas de final da competição. E nos últimos dias, o Flamengo enviou a Conmebol toda a documentação necessária dos novos jogadores, das 3 mudanças que o clube pode fazer nessa fase da Libertadores. Na fase anterior, nas oitavas, poderia fazer até 5. E aí, nessa janela de transferência, o Flamengo contratou 4 jogadores, ou seja, um não seria inscrito, mas quis o destino ajudar Tite, comissão técnica e diretoria. Como o Michael está lesionado e só vai voltar em outubro, o Michael não foi o jogador inscrito. E aí o Flamengo optou por Gonzalo Plata, Alexandre e Alcaraz. Esses 3 atletas eles vão entrar nos lugares de Daniel Cabral, Vitor Hugo e também Igor Jesus. Esses 3 não estão mais no Flamengo. Daniel Cabral saiu em definitivo, o Vitor Hugo foi emprestado a um clube da Turquia e o Igor Jesus foi vendido ao Estrela Amadora, o mesmo clube, inclusive, que o Daniel Cabral se transferiu. Então, o destino acabou ajudando todo mundo, Michael ficou fora dessa lista, faz total sentido, inclusive, elogiar novamente, falei ontem no meu pós-jogo aqui no canal, mas quero falar aqui de novo, elogiar novamente a atuação do Gonzalo Plata e também do Alexandre. Esses 2 jogadores não disputavam uma partida oficial desde maio e jogaram muito bem. O Gonzalo Plata foi bem pela ponta direita, quando atuou por ali. Durante o jogo ele passou para a ponta esquerda, foi bem também. O Alexandre foi muito bem na lateral esquerda, gostei demais da atuação dele. Inclusive, ele fez algo que eu pouco esperaria. Ele foi muito ao ataque, não é do Alexandre. Mas ontem ele deu o cartão de visita dele, ele e o equatoriano Gonzalo Plata. Para finalizar nosso vídeo, galera, a péssima notícia do dia, como eu havia dito aí na introdução do vídeo. Pois é, o Flamengo atualizou a situação do Luiz Araújo e a notícia não é nada boa. O Clube de Regatas do Flamengo informou que o atleta Luiz Araújo passou por exames que diagnosticaram uma lesão ostocondral, que é uma fratura da cartilagem no joelho direito. O atacante passará por uma artroscopia e seguirá o tratamento no departamento médico rubro-negro. Em outras palavras, apuração em cima disso aqui, porque o Flamengo não divulga
grau, tempo de recuperação. Mas vamos lá. Me falaram no Flamengo pelo menos um mês fora, podendo ficar até 60 dias longe dos gramados. Estamos no meio de setembro. Supondo que ele volte no meio de outubro, o que é algo, assim, seria muito bom para o Flamengo, mas poucas chances de acontecer. A expectativa é que ele volte aí entre 6 a 8 semanas. É um jogador importantíssimo para o técnico Tite, estava jogando muita bola. Jogar o Mauro Baca no Flamengo não é possível, cara. Mais um jogador fora. E dessa vez, gente, parem de questionar o departamento médico, na boa. Porque essa lesão foi uma pancada ali, não é muscular, não tem como. Acontece. Acidente de trabalho, digamos assim. E aconteceu com o Luiz Araújo. Então o Tite ele perdeu o Pedro, perdeu o Luiz Araújo, perdeu o Michael. O Flamengo, além de estar lidando com um péssimo calendário do futebol brasileiro, ainda está lidando com um acaso querendo prejudicar o clube. Só pode, cara. Não é possível essa quantidade de lesões, seja musculares, seja pancada, entorse, enfim. E por falar em lesão, na boa, cara, assim, eu sou apaixonado pelo futebol do Arrascaeta, para mim é craque, é gênio. Mas por que o Arrascaeta nunca está bem fisicamente? Nunca está bem. A gente está falando de um Arrascaeta sofrendo com problemas físicos desde 2020, 2021. O que falta para ele estar bem, para ele estar 100% do auge da parte física? Apesar que o tempo vai passando, obviamente ele vai ficando mais velho e a tendência é que piora. Dito isso, galera, beijo para vocês. Segue aí, dá essa moral. Valeu, tamo junto.